E olha, a cesta de produtos para a Páscoa de 2026 apresenta uma inflação menor em comparação ao ano passado. Um levantamento da FEComércio de São Paulo mostrou que, embora o chocolate esteja mais caro, outros itens compensaram essa alta no orçamento. Produtos como peixes e bebidas registraram variações mais modestas, o que ajudou a frear o custo total da ceia do consumidor. Para a gente tentar entender esse cenário, a gente conversa agora com o Fábio Pina, que é assessor da FEComércio de São Paulo. Fábio, seja muito bem-vindo e um feliz feriado, uma feliz Sexta-feira Santa para você. Feliz Páscoa a você e a todos os espectadores. Fábio, eu queria saber o que na ceia de hoje, né? A gente sabe que muitos brasileiros, inclusive, aproveitam a Sexta-feira da Paixão para reunir a família, fazer uma bela de uma bacalhoada. Eu queria entender o que nessa cesta de produtos, o que dentro daquela travessa bonita de bacalhau que me deixa com água na boca, ficou mais barato esse ano. Ou melhor, mais barato não, né? Pelo menos ficou menos caro. Então, na travessa de bacalhau, provavelmente mais barato, em média, claro. Depende do que você vai colocar naquela travessa, além do bacalhau. Mas o câmbio, o real teve uma valorização em relação ao ano passado, recente até, e isso joga alguns preços de produtos internacionais para baixo, né? Como é o caso do bacalhau, azeite, muito alho, o Brasil importa alho também. Então, quando você pega esses que são os produtos que compõem a travessa de bacalhau de uma forma que pesam mais, eles estão mais baratos. Não houve uma crise na oferta de bacalhau, né? Os mares continuam, pelo menos por enquanto, tranquilos. Porque essa explicação do câmbio para baixo deveria trazer também o preço do chocolate para baixo por conta dos preços internacionais do cacau. Mas isso não se deu. E, em parte, já foi explicado. A alta do ano passado, ela não pegou, quer dizer, em parte ela influenciou o aumento também, que foi de 20% a 25% no custo do chocolate no ano passado, mas ela não tinha sido totalmente incorporada, né? A compra de cacau não é de ontem para fazer o ovo amanhã ou a barra de chocolate amanhã. Ela vem ao longo do tempo, há uma programação. E até hoje a gente não utilizou todo aquele cacau que foi comprado nos preços mais altos. Então, mesmo com a redução, com a valorização do câmbio, do real, infelizmente eu não vejo o mesmo efeito que eu tive em bacalhau, alho, azeite, muito importante, não vejo esse efeito sobre o chocolate, que também é muito importante nessa época do ano. Dado do coelhinho da Páscoa, Fábio, porque o chocolate realmente está muito caro e tem muita gente reclamando, inclusive, da qualidade, né? Tem menos cacau, falando que está parecendo gordura hidrogenada, enfim. Você citou esse aspecto do azeite. É muito relevante a gente lembrar um pouquinho do que foi aquela crise, principalmente por causa de aspectos né, de tempo, de clima na Europa, com a importação. A gente teve um problema exatamente na cadeia de distribuição, de produção do azeite entre 23 e 24. Tivemos um movimento similar, como a gente mencionava, do cacau também nos últimos anos. Eu queria entender esse cenário. Hoje a gente tem, por exemplo, uma pressão menor também do preço do vinho, né? Seja ele sul-americano, seja ele europeu. Eu queria entender exatamente esse comportamento. Olha, você tem dois grandes fatores, né? O preço internacional, evidentemente, e aqui, quando eu trago para o Brasil, eu vou fazer a conta não em dólar. Então, não adianta só eu saber que, olha, caiu de 10 dólares para 9 dólares uma garrafa de vinho. O dólar subiu ou caiu? Porque eu vou fazer minha compra em reais. Então, eu tenho que somar esses dois efeitos. Como você falou, eu tive um problema do azeite há 2 ou 3 anos, um problema sério que levou, o azeite ficou muito, muito caro. Ele parou de subir daquela forma, mas ele não voltou para os patamares de 2021, 2022, evidentemente. A mesma coisa com o bacalhau. Também o preço caiu. E outros produtos importados. O preço não subiu tanto, ou até caiu um pouquinho em relação ao ano passado, mas não voltou aos patamares lá de trás. Agora, outros produtos que eu tenho, além de tudo, além do problema, naquele momento o problema cambial, também o câmbio estava se desvalorizando, mas além do câmbio eu tenho uma mudança radical na oferta, para mais ou para menos, no caso que você estava falando, seja do azeite, seja do chocolate com cacau, foi para menos, a influência, não há câmbio que dê conta, né? Não há valorização cambial que dê conta de um choque de oferta daquele tamanho. No caso do vinho, não me parece ser um choque de oferta, mas também depende muito de onde nós estamos falando que vem vinho, até porque é muito difícil. A gente faz uma cesta aqui na FEComércio, essa cesta de Páscoa, que a gente vê para o Brasil crescer 3,5%, vou arredondar por cento, né? Em relação à inflação de 4,5%,
é um pouco menor, mas essa cesta é arbitrária. Estou colocando vinho lá, mas é um tipo de vinho. Então depende do que você vai colocar nessa cesta, qual é a origem do produto, porque também em cada país eu tenho uma taxa de câmbio, por exemplo. Então, ainda que a oferta de vinho seja mais ou menos a mesma, se eu pegar da Argentina, do Chile, da Califórnia, da França, taxas de câmbio diferentes, né, também influenciam. E vamos lembrar, no caso, por exemplo, do vinho na Argentina, o ajuste econômico que a Argentina tem feito, muito profundo, elevou muito os preços dos produtos que vinham da Argentina. Se você lembrar, há 3 ou 4 anos, as coisas estavam muito baratas na Argentina, hoje já não estão. Então, todas essas... Como o mundo hoje, ainda bem, é um local muito aberto, a gente tem uma diversidade de produtos, alimento, produtos industrializados, tudo quanto é produto de qualquer canto do planeta. Como isso acontece, eu dependo de várias desses fenômenos, seja o câmbio de cada país, o custo de produção de cada país, o clima em cada país, não é só o clima no Brasil, tudo isso acaba influenciando e torna, na realidade, absolutamente impossível você fazer uma previsão, por exemplo, para a Páscoa do ano que vem. Impossível. E com essa perspectiva, você fala que fica difícil de fazer uma previsão para o próximo ano, pelo menos uma perspectiva positiva temos, vamos ver se confirma, da instalação do início, né, do acordo, a ratificação e do início Mercosul. Do acordo entre Mercosul e União Europeia. Teremos bacalhau mais barato, vinho mais barato, azeitona mais barato, vai ser uma beleza. Se Deus quiser. Conversei com o Fábio Pina, assessor da FEComércio aqui de São Paulo. Fábio, uma feliz Páscoa agora para você. Muito obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa hoje em pleno feriado. Feliz Páscoa a todos. Até mais.